Meus amigos da nossa nova TV comunitária, mais uma vez com vocês aqui, na nossa querida cidade de Mogi das Cruzes, a nossa nova TV comunitária, que por enquanto ela está com a sua sintonia só em nossa cidade, através da NET, TV a cabo, que você sintoniza aí no 9 digital, no 96, mas quem sabe para breve poderemos estar atingindo também outros municípios aí da Grande São Paulo. A tecnologia avança muito e dentro de breve poderemos também estar aí atingindo outras cidades da Grande São Paulo. Hoje eu vou fazer uma série de aberturas a respeito do nosso trabalho, Nosso trabalho, eu já estou completando esse ano 45 anos na área de comunicação, que quando começamos com o Guia da Cidade de Mogi das Cruzes em 1965, quando saiu a primeira edição do Guia da Cidade. Já em 1978, nós lançamos o primeiro livro, que foi um livro que inclusive eu fiz mais para dar de presente para os amigos, e o livro Falando Sozinho, um livro com frases, somente frases. E aí resolvi lançar o livro nos calçadões de São Paulo. Conheci um amigo meu, que era do Recanto Paulo Setúbal, ele falou assim, vamos fazer um movimento de ruas, de livros em São Paulo. Então eu participei desse movimento. Inclusive tinha o Plínio Marcos também, que também lançou esse livro na rua, e eu, tinha outros autores também. E fiquei lá por mais ou menos 6 meses nos calçadões de São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, na 24 de maio, autografando o livro Falando Sozinho. Foram mais ou menos perto de 10 mil livros. Era muito forte, porque o livro a gente vendia pelo um custo simbólico. Era praticamente um custo simbólico, R$5. E ficamos esse tempo todo, eu ia para São Paulo de trem, no subúrbio, e voltava à tarde, mas vendia, só levava 100 livros, chegava a autografar aí 50 livros por hora, era impressionante como o povo adere a esse tipo de trabalho. Hoje praticamente ele desapareceu, Em 1980 lançamos o livro O Ilhabela e Seus Mistérios, depois O Pensamento do Filósofo Primitivista, e mais tarde O Rosto Cósmico de Cristo, depois O Encanto da Borboleta Azul. E o pensamento nosso, até quando eu lancei livro, não era lançar tantos livros, mas sim se eu pudesse fazer edições longas, mas depois acabei saindo um pouco do caminho e agora estou voltando para o campo da literatura novamente. Estamos preparando um novo livro de poesia. O público me pede muito, me cobra muito sobre as poesias, porque eu sou cogominado, o poeta da natureza. E essa cognominação não é apelido, porque meu pai me deu de presente, quando eu tinha 10 anos, 2 anos no Pantanal de Mato Grosso. E depois eu acabei também me adaptando e fiquei 10 anos na Ilhabela. Quando eu realmente fui para a Ilhabela, e acabei ficando 10 anos na ilha. E voltando a Mogi, nos anos 90, comecei a fazer um programa de rádio, na Rádio Metropolitana, e o programa chamava-se O Poeta da Natureza. Então, os meus livros, basicamente, os livros de poesia, basicamente, ele tem 2 estilos de poesia, que seria a poesia de amor à natureza, amor à natureza e amor na natureza. Interessante, é um estilo, o meu estilo, quase porque os poetas, a maioria das partes são boêmios, e muitas vezes eles escrevem as poesias até relacionadas unicamente com o amor, essa dor de cotovelo, esse negócio. Minha poesia não, é uma poesia referente assim, mais relacionada. Então, vou nesse momento aqui declamar para vocês uma poesia, uma poesia aí, e vamos começar agora em diante, de vez em quando a gente declama uma poesia. Vamos essa poesia aqui, que é o nome dela, O Brilho dos Olhos. Seus olhos são negros,
deles eu guardo muitas lembranças. Ao ver no véu do passado o seu rosto molhado, não era choro, choro é soluçado. São lágrimas de amor que desce pela face e molha um peito já molhado. Mas na flora do tempo você partiu, ficou os momentos de amor e de felicidade. Você partiu com o rosto molhado. Não era choro, choro é soluçado. São lágrimas de amor que desce pela face e molha um peito já molhado. Mas isso, meus amigos, eu estou inclusive preparando um novo livro de poesia. A capa é desse livro aí, que vou mostrar para vocês, é a capa da Ana Marber, que fez a capa para mim. São dois cisnes, os dois cisnes australianos, que quando eles se acasalam, formam um coração com o pescoço. E a Ana Marber fez essa capa para mim, e o livro vai ter o título como Amor, a Razão da Vida. Então, vamos ver se até o fim do ano a gente está lançando esse exemplar desse livro, O Amor, a Razão da Vida. Nós vamos aí para um pequeno intervalo e eu volto logo em seguida com o nosso entrevistado de hoje. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural, Loja do Pintor. Pensou em tintas? Pensou Loja do Pintor. Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutora Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia. Meus amigos, estamos recebendo hoje aqui no estúdio a presença simpática desse meu amigo de muitos anos, o Dr. Fernando de Souza, que eu conheci como cirurgião dentista, ali na Ricardo Vilela, por muitos anos. O Dr. Fernando de Souza, que também é professor universitário e hoje também está se dedicando na área de literatura. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como é que vai? Tudo bem? Foi um prazer vê-lo, hein? Foi um prazer meu, porque eu conheci você era muito jovem, eu também era muito jovem, e a gente cultivou uma amizade, foi muito agradável aqueles anos, né? Os anos da minha juventude, nos anos da minha juventude, do Dr. Fernando de Souza, eu antecipando, né? Você é de Mococa mesmo? Eu sou de Mococa. Nasceu em Mococa. Nasci em Mococa, mas eu vivi também na cidade de Garça. Garça, perto de Marília, tá? E meu pai trabalhava em Garça e eu estudava em Mococa. Mas você se formou por a universidade? Eu formei em Alfenas, Minas Gerais. Alfenas. Cidade de Minas Gerais, uma escola muito antiga. Hoje é federal, naquela época não era. Mas eu vim para Mogi em 1958. Eu já estou na odontologia fazem 51 anos. É impressionante como o tempo passa, né? E eu recebi o ano passado uma comenda do conselho. É uma coisa que eles resolveram me dar, essa comenda e a medalha Tiradentes, que é um laurel que o conselho concede. Por incrível que pareça, hoje eu sou um comendador. Acho até engraçado isso aí. O doutor Fernando, ele está muito jovem ainda, né? Todo dinâmico, né? Mas a vida é isso, né, doutor? A vida é feita realmente por experiências, por emoções, né? Emoções. E por falar em emoções, eu comecei na área da literatura propriamente dita
foi dentro da UMEC, concursos literários lá dentro. Eu fui muito bem classificado em 3 concursos. E para mim foi surpresa. E isso aí me despertou. Acho que eu também posso escrever. E passei a escrever. Hoje, por exemplo, eu faço parte do Entre Meios Literários. Você sabe do movimento, que a gente se reúne às terças-feiras no Casarão do Carmo. E lá nós temos um grupo de poetas e nós trocamos figurinha e tal, e é muito agradável essa reunião. Então eu falo aos telespectadores que, se tiverem oportunidade, às terças-feiras, passe lá no Casarão às 19h. Qualquer hora vamos ver se a gente consegue, com a TV comunitária, a gente fazer uma gravação do programa lá, da reunião lá, para mostrar, né, a força. Nós temos muitos... Porque existe o poeta que escreve poesia e que é, vamos dizer, o que eu poderia dizer, não é que seja profissional da poesia, mas se dedica totalmente à poesia, né? E existem aqueles poetas que também fazem poesia. Para você ter uma ideia, certa ocasião o nosso amigo aqui, o Dr. Walter Aguiar, fez um levantamento em Mogi, e através das escolas, e cadastrou 250 poetas mogianos. Então você vê, nós temos um potencial grande. Muito grande. E existem vários grupos aqui em Mogi, grupos independentes. Ultimamente a gente tem batalhado para que haja uma certa união entre os grupos. E por falar em reunião de grupo, eu sou representante da literatura no Conselho de Cultura, representando a literatura. Por falar em Conselho de Cultura, o Conselho tem lutado muito para trabalhar em cima de um programa cultural autêntico em Mogi das Cruzes. Esse ano e o ano passado foram dedicados à construção do estatuto, dos regimentos. Foi muito trabalhoso. Nós tivemos quase 100 reuniões. Você imagina um grupo de pessoas ocupadas tendo que dedicar cerca de 300 horas no ano para essa atividade. Então, eu acho que nós conseguimos alguma coisa já. E esse secretário de Cultura, o Zé Luiz, né? O Zé Luiz. O que você está achando do secretário? Olha, o secretário, ele é muito simpático, ele é uma pessoa muito versátil, ele conversa bem, mas ele não tem, na verdade, dado uma responsabilidade, vamos dizer, ao Conselho de Cultura. Não existe ainda a tradição em Mogi de se instituir o que se chama os critérios culturais. O que é bastante criticado pelo Mário Sérgio de Moraes. Ele critica essa coisa. Então, a construção de uma mentalidade cultural ainda está por vir. O Mário Sérgio, que é autor do livro da imigração, dos 100 anos da imigração japonesa, e também é catedrático da Universidade de Mogi das Cruzes. Correto. E escreve muito lá no jornal Mogi News. E você não acha, por exemplo, é interessante que eu sempre debati isso, há necessidade de se ter uma verba, porque o escritor, o poeta, ele precisa de apoio financeiro para editar os seus livros, né? Precisa de apoio financeiro para editar os seus livros. E eu noto em que outras áreas, vamos citar, carnaval, e cantores que são contratados e muitas coisas, o poder público não investe dinheiro nisso, né? Eu acredito que poderia, não há necessidade até talvez, do próprio poder público investir o dinheiro público
na cultura. Podia se criar um fundo cultural, né, doutor? Exatamente. Um fundo cultural. Não existe uma verba unificada em relação à cultura. Por exemplo, Canarinhos do Itapetí é independente, existe a banda independente, o teatro é independente, então não existe uma verba específica para falar, olha, isso é para cultura. E identificar o que é cultura, entendeu? Isso não existe. Há essa reivindicação através do Conselho de que haja uma unificação da verba para que seja tudo dividido conforme democrático, né? De forma democrática. E uma das coisas que eu acho que deveria ser mais enfrentado seria a questão da sustentabilidade, que é uma coisa que você faz desde 40 anos atrás. Você está falando de natureza há muito tempo, né? E a sustentabilidade hoje faz parte de um dos itens dos critérios culturais. É essencial que a natureza, que desperte na mentalidade do povo a necessidade da preservação da natureza. E isso é cultura. E isso não é enfrentado assim. Existe, inclusive, resistência dentro do próprio Conselho a respeito de incluir a sustentabilidade no rol dos critérios culturais. Eu acho que, porque a gente vê, eu estive lá na cidade de Batatais, né, que tem um centro cultural fantástico, um quarteirão, né, e a cidade tem uma verba, como eu disse, é necessário você conseguir investidores também para a área da literatura. Há possibilidade de investir. De investir na área da literatura, né? Para se poder criar esse fundo. Se consegue tanto dinheiro na área de futebol, se os times conseguem milhões, 20 milhões para investir no time de futebol. Você não consegue um tostão, muitas vezes, para investir num autor da literatura, né? Então, eu acho que é necessário. Eu sempre estou falando isso. Nós temos que fazer um projeto também, né, doutor? Um caso muito interessante, que eu muitas vezes faço pesquisa com as crianças, seria levar os poetas, os autores, nas escolas. Nós temos um projeto lá no Entre Meios, que nós levamos nas escolas, levamos a efeito a literatura. Fazemos concurso, promovemos os certames junto às escolas, procuramos trazer as crianças e a resposta é espetacular. E há um interesse muito grande das crianças, porque precisa despertar nas pessoas a noção de que literatura não é só folguedo, não é só diversão, é modificar hábitos, é introduzir uma visão de cidadania também. Tá? Essa é a nossa visão de literatura, entendeu? É lógico que não precisa ficar só fazendo poesia engajada, mas é parte da atividade literária. Porque a modificação, a transformação do sentimento humano se faz através do quê? Das letras, das artes e da cultura em geral. Essa transformação do pensamento humano. Correto. E eu vou falar para você, Suzano está alguns passos à frente em matéria de cultura de Mogi. Eu tenho inveja de Suzano. Quando eu vejo lá o Sacolinha, por exemplo, promover aqueles certames dele e participando juntamente com o secretariado. Os secretários, os prefeitos vão nos eventos e ele realmente está fazendo um trabalho muito bom. E aqui parece que há, inclusive, resistência em se instituir um centro cultural. Parece que é uma coisa do outro mundo, entendeu? E que é uma coisa tão banal que
seria necessário um movimento da população no sentido de instituir um centro cultural em Mogi. Nós temos aquela área ali, perto do centro, do centro esportivo, ali no Mogilar, uma área grande. Talvez ali seria um lugar próprio para se fazer um centro cultural. Nós temos aí uma infinidade de artistas plásticos. Exatamente. Plásticos, e eles, né? lamentam muito. Não tem espaço, né? Não tem lugar para fazer. Ficam fazendo exposição. Tudo bem que o Diário de Mogi cede o seu espaço lá para o pessoal fazer. Tem alguns espaços, mas nós temos que ter um espaço, né, bom. Outra coisa interessante, doutor, Mogi parece que não tem essa mentalidade de se falar do passado. Não, passou. Nós temos que valorizar os nossos grandes mestres do passado também. Eu acredito que até aquela ideia que fizeram na prefeitura lá, colocando aquele painel dos prefeitos, sim, podia ser feito na biblioteca municipal, um painel daquele com os escritores da nossa cidade. Sim, você chegava lá, sugestão. Tem o Isaac Grimm, Butira Amorim, o Aziz Rizek, que escreveu muito bem também. Temos vários autores aí em Mogi. E colocar esses autores lá e com uma biografia, um jovem aí, porque hoje com a rede da internet, pode até interligar isso aí em escolas, e a criança poderia chegar lá e entrar nessa página e fazer trabalhos sobre os escritores. Existem alguns movimentos relativamente a essa divulgação do passado, entendeu? E do passado está aí. Recente, né? Recente. Inclusive com excelentes autores que produziram excelentes trabalhos também. E existe também os atuais. Os atuais. E na atualidade têm sido publicados muitos livros. Inclusive a poeta Judite, ela lançou recentemente, a Célia lançou um livro. Maria Ibaixo, Miguel? Temos muitas produções, entendeu? E isso são coisas feitas pelas pessoas. A publicação é individual, ela não conta com o poder público. Não conta. Não, é como eu disse a você. Primeiro, as menores verbas do município, ela é para a educação, quer dizer, a cultura e para o esporte. Você falou em Suzano agora, a verba do esporte em Mogi é de 3,5 milhões, perto de 3,5 milhões, enquanto em Suzano é de 8 milhões. Tá para se modificar a lei aí, para poder ter uma porcentagem maior. Agora, uma verba para a Secretaria de Cultura tão pequena, muitas vezes ela dá só para pagar os custos da Secretaria. Mas eu sinto nesse governo Bertaioli um desejo de acertar, viu? Eu percebo isso. E o próprio secretário, ele é imbuído de muito boa vontade. Eu percebo também que ele faz isso. O Bertaioli, um jovem empreendedor, nós estamos acreditando realmente nele, tem começado a ser feito um trabalho bom, porque ele está inovando em termos de administração, criando novas ideias, criando novas... Então, eu acredito, mas é muito importante você investir na educação, somente levar esse trabalho nas escolas. Porque é fácil, nós temos em Mogi perto de, 80 mil estudantes, matriculados nas escolas públicas e estaduais. Então você vê um potencial muito grande, você tem um endereço, um telefone, sabe quem é o pai, mãe. Então é a facilidade de fazer chegar nessas pessoas um trabalho. Correto. Porque é uma forma... Mas nós temos, viu, Cícero, a gente tem um projeto que é liderado pelo Walter Aguiar de troca de livro. Tem, esse projeto 2 por 1. Está dando certo.
Nós já temos na nossa biblioteca de troca mais de 300 livros. Começou com 0, já estão coisa de 1 mês e meio com 300 livros. E dá resultado, porque as pessoas têm interesse em cultura. É só abrir, da abertura que a gente encontra a repercussão. Inclusive tem um jornal da cidade, como você falou, que está pensando fazer um caderno de cultura, porque eu acho importante. E vai ser liderado pelo Mário Sérgio. É importante, porque nós sabemos. A gente vê que a imprensa em geral, escrito e falado, dá uma ênfase muito grande para a banalidade. Então você vê, o que sai mais no noticiário é criminalidade, futebol e política. E é muito mais. E é muito mais fácil de encontrar 2 vizinhas que se estapeiam do que um evento cultural. É isso que é curioso nos jornais. Dá a impressão que os leitores são semi-analfabetos. Então eu acho que precisa atualizar um pouco o bom gosto. Eu acho que se existisse uma lei que determinasse que os meios de comunicação tivessem que usar 20%, vamos dizer, 10% ou 20%, dentro de um horário de banalidade, 10% de intelectualidade. Você já pensou, por exemplo, uma novela das 9, se fosse tem que apresentar aí 5 minutos de intelectualidade, tem que apresentar um escritor, um artista plástico e tal. Nossa, teria como obrigatoriedade. Agora, muitas vezes a gente vê coisas fantásticas, que eu ligo a televisão muitas vezes de madrugada, 4 horas da manhã, passando matérias maravilhosas, 5 horas da manhã. Não resolve. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. Ainda há tempo, temos que mudar. E eu acredito, Mogi está se transformando, tem um prefeito jovem, e não só isso, como a gente tem a felicidade de ver o doutor Fernando, que é um intelectual que eu conheço há muito tempo, enganjando nessas ideias. O Mário Sérgio, você, tem outros que estão enganjando, o Walter Aguiar, vem enganjando. Então isso aí é importante, porque vai pegando essa juventude aí, juntando, e vai fazendo um trabalho realmente muito bonito. Mas eu olho com esperança esse renascimento cultural de Mogi, entendeu? Porque eu já participei há muitos anos do Teatro Experimental Mogiano, lembra disso? E na época tivemos o apoio do Orlando Signorini e conseguíamos verba da prefeitura, e verbas razoáveis, verbas que nos permitiram levar o teatro para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e divulgamos o nome da cidade de Mogi das Cruzes. Até a sala lá Clarice Jorge, lá no Casarão do Carmo. Tem a Regina Lúcia também. Regina Lúcia, o Armando Sérgio, o Miguel Colela, são pessoas que têm o nome consolidado na tradição. Você tem um livro aí que você está lançando, então esse livro aí, a Rosa... A Rosa Guerrilheira. Eu lancei faz mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, mas eu já tenho no prelo mais 2 livros que está sendo olhado pelo Nenê. Você conhece o Nenê? Certo. O Nenê, que é lá, qual é o nome do Nenê? Agora me foge. Me foge o nome agora. Mas ele é uma pessoa, ele é doutor em literatura, e ele faz a crítica, e ele não poupa, ele fala, isso tal, e é isso que a gente tem feito. E eu tenho aproximadamente 300 trabalhos que estão na fila, e eu vou publicá-los. Olha, para ficar conversando aqui, ficaríamos horas conversando com o Dr. Fernando Souza, esse grande amigo meu, cirurgião dentista, professor universitário, agora também poeta, escritor, intelectual, e eu quero agradecer a sua presença. Foi muito bonito realmente receber você aqui. Doutor, felicidade, obrigado, tudo sucesso no seu trabalho. Muito obrigado.